Abramos nossas Bíblias para Jeremias, capítulo 48, versículo 10 somente. Eu gostaria de ler esse versículo para trazer uma palavra, uma pequena palavra, pequeno devocional de encorajamento para a igreja, para que o Senhor nos ajude a continuar a fazermos aquilo que já estamos fazendo e reforçando por esse encorajamento a nós não fazermos a obra do Senhor relaxadamente. Por isso que Isaías, capítulo de número 48, versículo 10, Jeremias, capítulo 48, versículo 10, tá? Eu peço que os irmãos não levem para o lado pejorativo da palavra, mas leve para o lado encorajamento da palavra, tá bom? Porque ele vai dizer assim, Jeremias 48, 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez. A Tua graça tem nos alcançado, a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelos nossos corações que batem. Obrigado pela saúde que temos. Obrigado, Senhor, pela disposição de estarmos aqui na Tua casa, onde nós viemos essa manhã, esse dia, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Por isso nós queremos prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Senhor, pela igreja aqui reunida no Teu nome. Oro por aqueles que não puderam vir, onde quero fazer lembrança da irmã Lane, da irmã Iane, que precisou fazer uma entrevista de emprego. Que o Senhor o abençoe para que ela consiga, Senhor, trabalhar para sustentar o seu filho, Pai. E oro também por aqueles que não tiveram forças de vir à Tua casa por desânimo, por desleixo. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos seus corações para reconhecer, Senhor, a necessidade. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, Senhor. Então, ilumine a nossa mente para esse texto, para esse versículo, onde queremos ser encorajados pelo Teu Espírito Santo para continuarmos a fazer a Tua obra. Assim eu oro e peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Então, irmãos, dentro de 15 minutos eu quero fazer uma meditação sobre esse texto, mas antes de meditar propriamente nesse versículo, quero aqui deixar para os irmãos o contexto, desse texto de Jeremias, capítulo 48, onde nós temos aqui uma profecia de Jeremias que foi para Moabe, qual o versículo de número 1 vai dizer assim: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Lebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriatim, já está tomada a fortaleza, está envergonhada e abatida. E o versículo de número 2, ele vai dizer: a glória de Moabe já não é em Esbom. Tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminá-lo para que não seja mais povo. Também tu, ó Midimé, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. Então é um pequeno contexto para nós entendermos aqui que essa profecia foi para Moabe,
o que estava acontecendo, que ele estava fazendo a obra do Senhor de uma forma que não estava glorificando o nome de Deus. E especificamente no versículo de número 10, né, Isaías, ele traz aqui essa profecia, né, exclusivamente para Moabe, quando ele vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue, ou seja, não estava lutando conforme a vontade de Deus. Então, entendendo o contexto, irmão, trazendo para o nosso contexto, né, que nós aqui estamos no Antigo Testamento e nós queremos trazer para os dias atuais. Então, quando o profeta Jeremias, ele diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quando ele se fala em obra do Senhor, é comum sempre a gente arremeter, né, para aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Isso também vale para aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Mas o contexto geral, para nós trazermos para os nossos dias e aplicar para as nossas vidas, quando se trata de obra do Senhor, é no sentido espiritual, da nossa vida com Cristo. Por exemplo, se eu estiver lendo a Bíblia de forma relaxada, aí esse versículo ele é aplicado. Ele diz: maldito, porque eu estou lendo a Bíblia de forma relaxada. Se eu estiver orando de forma relaxada, também esse versículo ele aplica para nós. Então é no contexto espiritual de toda a nossa vida cristã. Mas o que significa fazer a obra do Senhor relaxadamente? Quando ele diz aqui, significa agir com negligência. Por exemplo, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não congrega, você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Então significa agir com negligência, desleixo, hipocrisia e falta de zelo na realização de tarefas espirituais ou de serviço ao próximo, o que a Bíblia diz e associa isso à maldição. Então, fazer a obra do Senhor relaxadamente é quando nós deixamos de fazer os nossos deveres espirituais. Quando nós deixamos de fazer todos os nossos deveres espirituais, nós estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente. E isso causa para nós, aqui diante dessa profecia, essa maldição para nós. O que é uma maldição nesse contexto aqui? Maldição nesse contexto aqui é a falta da bênção de Deus para as nossas vidas. Por quê? A pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente, ela está se voluntariando a não receber a obra de Deus. Por isso que nós somos o quê? Por isso que a pessoa ela é o quê? Ela é maldita, porque ela deixa de receber as bênçãos de Deus. Então, irmãos, trazendo para o nosso contexto e aplicando para as nossas vidas, nós podemos entender que quando nós não fazemos a obra de Deus da forma que é para fazer, nós somos malditos e Deus ele não nos abençoa. Por isso que é muito importante na área espirituais, mediante a palavra de Deus, mediante as armas espirituais que nós temos para nos direcionar para fazer a obra de Deus conforme a vontade do Senhor. Olha o que é que diz esse texto aqui, irmãos, de Filipenses. Só achar aqui que não tinha notado, mas veio na cabeça. Sempre é comum
alguns versículos que a gente não anota, mas o Espírito Santo ele coloca na nossa cabeça. Então, deixa eu só procurar. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 27. Para corroborar com isso que eu estou falando para os irmãos, que fazer a obra do Senhor relaxadamente, fazer a obra do Senhor é uma forma de nós correspondermos e vivermos digno do Evangelho do Senhor. Quando ele vai dizer em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27, ele diz assim, ó, vivei, precisa ter a prática da vivência, acima de tudo isto, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que é que Paulo aqui ele está dizendo para os irmãos de Filipenses? Qual é a ideia para aplicar, para nós fazermos a obra do Senhor, que vai glorificar o nome do Senhor? É viver do modo digno desse evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho foi aquele elemento espiritual que nos transformou. E quando nós vivemos do modo digno desse Evangelho, correspondendo com esse Evangelho que nos transformou, nós não iremos fazer a obra do Senhor relaxadamente, como o contexto diz, que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por quê? Porque ele vai estar correspondendo com esse Evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui, vivei acima de tudo isso, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós mesmos, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, quando a igreja ela faz a obra do Senhor da forma que glorifica o nome do Senhor, é isso que Paulo está dizendo aqui. E vão viver em um só espírito, com uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Então, qual é a aplicação que nós tiramos para nossas vidas? Qual é o princípio aqui? É que todos precisam fazer a obra do Senhor, mas todos precisam fazer a obra do Senhor não relaxadamente. Porque vamos pensar nós como igreja. Já pensou se nós como igreja tivéssemos os mesmos pensamentos de fazer a obra do Senhor, de forma que nós vamos corresponder com esse Evangelho, de forma que nós vamos corresponder com a vida espiritual que envolve toda a nossa vida cristã para fazer a obra de Deus, a igreja não seria melhor? A igreja não seria melhor no sentido que não deixaria cargo maior para um, no sentido de carga, não no sentido de cargo de igreja, mas no sentido de carga. A igreja seria melhor dividindo todos esses cargos e assim todos iriam trabalhar melhor na obra do Senhor. O que tem acontecido, irmãos, é que alguns estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. E quando que se faz a obra do Senhor relaxadamente, vem essa profecia que foi para Moabe, porque estava fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Então, o versículo ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, com negligência, com desleixo, com hipocrisia, com preguiça, com a não amar o próximo, com falta de integridade, com falta de honestidade. Ontem eu estava ali na reunião da missão e nós estávamos comentando em algum assunto que estava lá, e nós estávamos comentando sobre pastor ensina, prega a palavra do Senhor, ensina, mas muitas das vezes a igreja não corresponde com o ensino.
E muitas das vezes isso cai sobre nós, nesse peso. Será que o erro está no pastor? Será que o erro está na administração do pastor? Onde é que está o erro? O erro está naquele que faz a obra do Senhor e faz relaxadamente no sentido espiritual. Não leve também, isso, mas não leve para cargos, porque sempre a gente usa esse versículo, esse texto para remeter a cargos. Não é a cargos, é na vida espiritual como um todo, como eu citei, né? Se você lê a Bíblia e não praticar, você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, porque a Bíblia é para ler e ela é para se praticar. Então, diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação geral para as nossas vidas, para nós entendermos que nós precisamos ser abençoado por Deus e não amaldiçoado por Deus. Nós precisamos ser abençoados por Deus e não amaldiçoado por Deus. Quando nós somos abençoados por Deus, nós vamos fazer a obra de Deus com amor, nós vamos fazer a obra de Deus com zelo, nós vamos fazer a obra de Deus com dedicação e nós vamos fazer a obra de Deus para a glória de Deus. Porque muitas das vezes no nosso lar, para nós, sempre nós damos o melhor. Mas quando se trata de contexto de obra de Deus, aí há uns desleixos, né? Há uma falta de compromisso, há uma falta de dedicação. Então, quando nós fizermos isso, essa obra do Senhor, de forma que glorifique, nós vamos receber a bênção do Senhor. Porque isso é promessa de Deus, né? Deus, Ele abençoa aqueles que trabalham na obra do Senhor. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 58, capítulo 15, versículo 58. Coloca aí. O que Paulo diz aí? Para nós corroborar com isso, com essa aplicação que eu estou fazendo. 1 Coríntios 15, 58. Deixa eu ver se eu não anotei, mas não sei se eu vou errar. Verdade. O que Paulo diz aí? Ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, faça a obra do Senhor relaxadamente. O que ele está dizendo? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra, sabendo que no Senhor, qual é a promessa que ele vai dar, irmão? O vosso trabalho não é vão. Então, quando eu faço a obra do Senhor de uma forma que glorifique, não é vão, porque a bênção de Deus vai estar sobre as nossas vidas. E fazendo a aplicação de uma forma negativa, quando nós não fazemos a obra do Senhor da forma que glorifique o Senhor, com dedicação, com zelo, com compromisso, com disposição, nós vamos ser o quê? Malditos. Nós vamos ser malditos. Então não queira ser maldito, mas queira ser abençoado por Deus. Então faça a obra do Senhor da forma que corresponda com o Evangelho. Faça a obra do Senhor da forma que corresponda com a vida cristã. Paulo também, ele diz que em Cristo nós somos o quê? Uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Nós estamos aqui para servir a Cristo. Enquanto nós não iremos para o céu, nós estamos aqui para servir a Cristo. E Cristo, Ele vai nos cobrar quando nós formos. Cristo, Ele vai nos cobrar quando nós estivermos diante dEle, no tribunal de Cristo, para prestar conta diante de Deus. Ele vai nos cobrar de tudo aquilo que fizemos. Mas nós queremos ser abençoados por Deus. Amém, irmãos? Faça a obra do Senhor da forma que glorifique. Vamos ficar em pé. Depois dessa oração, nós iremos tomar café. Depois de tomar café, nós vamos retornar para a escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica dominical, nós vamos ter a melhor reunião do mundo.
reunião administrativa da igreja, onde Deus nos concede o privilégio de decidirmos sobre a sua obra. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, pedir perdão se porventura nós já fizemos ou ainda estamos fazendo a tua obra relaxadamente, Senhor. Nós convidamos o teu Santo Espírito para sondar, Senhor, nossos corações, para sondar, Senhor, as nossas intenções, para sondar as nossas motivações, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos fazer tudo para a tua glória, Senhor. E nós queremos, Senhor, fazer a tua obra para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração. Nós queremos, Senhor, ter compromisso com o Senhor. Nós queremos ter dedicação, diligência na tua obra, Senhor, para que a tua promessa venha estar sobre as nossas vidas, Senhor. Que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo aquilo que dedicarmos, Senhor, por meio da tua obra, o Senhor irá nos recompensar, Senhor. Então nos ajude, Senhor, para que possamos fazer essa obra com amor, com dedicação, Senhor, amando o próximo, perdoando, suportando uns aos outros, cuidando uns dos outros, para que o teu nome seja glorificado. Por fim, Senhor, eu oro ao Senhor que mande trabalhadores para a tua obra, Senhor. Trabalhadores que amam o Senhor, trabalhadores que tenham compromisso com o Senhor, trabalhadores que possam ser responsáveis, Senhor. Trabalhadores capacitados, Senhor. Pai, eu quero fazer lembrança também do pastor Amauri, da irmã Ranuba, que estão ali naquela obra do Castanho. Continue abençoando o teu servo, Senhor, com sabedoria, com dedicação, com ânimo, Senhor, com alegria nos seus corações, Pai. Abençoe aquela obra, aquelas crianças, aqueles irmãos de alma naquele lugar, Senhor. Guarde e livre teus servos ali, Pai. Assim, Senhor, eu peço também por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, para que nenhum mal nos faça. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.